Eva saiu correndo do apartamento, dormiu demais e estava atrasada para o trabalho. Ainda bem que Yuri era tão atencioso. Enquanto ela, em pânico, procurava suas coisas e tentava se arrumar, ele preparou café e um sanduíche quente com queijo, presunto e tomate, do jeito que ela gostava. Eva comeu às pressas. Hoje havia uma reunião importante, não podia se atrasar. Beijou Yuri na despedida. Como sempre, ele a abraçou suavemente pela cintura, olhou em seus olhos com aquele olhar que a fazia arrepiar e desejou um bom dia. Ele precisava sair mais tarde, então não tinha pressa. Eva sorriu para ele e saiu do apartamento. Yuri tinha sido seu apoio e consolo, ajudando-a a esquecer Marcos. Ele também seguia sua vida, seus caminhos se separaram, e era hora de parar de pensar nisso. Ela desceu rapidamente as escadas. O elevador estaria ocupado a essa hora, já que o prédio tinha muitos moradores. Só ao chegar ao estacionamento, atrás do prédio, percebeu que tinha confundido os dias. A reunião importante não era hoje, mas amanhã. Eva parou, surpresa com esse pensamento, como se tivesse sido atingida por um raio. Claro! A reunião havia sido remarcada. Foi por isso que ela programou o despertador para mais tarde. Então, na verdade, não tinha dormido demais, mas acordado na hora certa. Frustrada, Eva chutou uma pedrinha à sua frente, como se fosse culpada por tudo. Olhou para o relógio. Ainda tinha muito tempo. Poderia voltar, tomar café com calma com Yuri, conversar sobre qualquer coisa, discutir como estava indo o tratamento dele e depois mudar de assunto. Ela evitava falar muito sobre isso, mas precisava saber o que os esperava. Yuri era seu companheiro, alguém próximo, e tudo o que acontecia com ele também a afetava. Felizmente, parecia que ele estava melhorando. O tratamento exigiu uma quantia significativa de dinheiro. Parte dele, Yuri conseguiu por conta própria, e o restante Eva ofereceu sem hesitar, querendo ajudá-lo de coração. Yuri não recusou. Agradeceu inúmeras vezes e garantiu que devolveria tudo assim que se recuperasse. Ele nunca entrou em detalhes sobre o diagnóstico, mas a quantia necessária não era pequena. Eva ganhava bem, trabalhava como advogada em uma empresa petrolífera. Para ser sincera, foi seu pai quem a ajudou a conseguir o emprego logo após a universidade. Sem experiência e sem contatos, dificilmente teria entrado sozinha em um lugar tão concorrido. Mas, depois de contratada, provou seu valor. Eva trabalhava incansavelmente, aprendia na prática e não tinha medo de nenhum desafio. Com o tempo, conquistou seu reconhecimento como especialista e uma promoção. Ela tinha tudo o que precisava para uma vida confortável. O mais importante era a família. Sua mãe e seu pai sempre tiveram uma relação calorosa e amigável. Eva sabia que, acontecesse o que fosse, seus pais nunca deixariam na mão, e essa segurança lhe dava confiança. Sendo filha única e muito querida, tinha até um apartamento próprio em um bairro prestigiado da cidade. Mas não tinha pressa em se mudar. Simplesmente não gostava da ideia de morar sozinha e preferia ficar com os pais, pelo menos por enquanto. Na época, quando ganhou o presente do pai, um apartamento lindo e bem decorado, ficou radiante. Chegou até a pular de alegria quando ele lhe entregou as chaves. Mas, algum tempo depois, aquele apartamento acabou desempenhando um papel nada agradável em sua vida. Eva evitava pensar nisso. Agora, ela e Yuri moravam juntos em um apartamento alugado, dividindo o aluguel e as despesas da casa. Ou quase isso. Para ser sincera, Eva contribuía mais. Mas simplesmente acontecia assim. Afinal, ela tinha um bom emprego e um salário estável. Yuri trabalhava como técnico em manutenção, então sua renda variava conforme a quantidade e o tamanho dos serviços. O que Eva mais temia era reviver a história com Marcos. Não queria perder Yuri da mesma forma, por isso evitava dar importância às questões financeiras. Além disso, Yuri lidava com tudo de maneira mais simples. Ele tinha um jeito leve de encarar a vida, e era exatamente isso que Eva tanto gostava nele. Ela chamou o elevador, ansiosa para reencontrar Yuri. Apertou o botão e sorriu. Ele com certeza ficaria feliz ao vê-la. Os olhos dele sempre brilhavam de um jeito especial quando se encontravam. Yuri gostava de passar tempo com Eva, falava sobre isso com frequência, e na verdade, ficava evidente. As portas do elevador se abriram rápido demais, e Eva se deparou com um grande número 5 pintado na parede. Estava no 5º andar,
mas seu apartamento ficava no 8º. Com passos decididos, saiu do elevador. Não iria esperar, preferia subir a pé. O elevador do prédio estava com problemas ultimamente. Às vezes ficava preso entre os andares, outras, como agora, parava no lugar errado. Subir pela escada era mais seguro e ainda fazia bem para a saúde. Eva começou a subir quando, de repente, ouviu a voz de Yuri. Ele estava falando ao telefone na escada. Pelo jeito, com alguém do outro lado da linha, já que apenas a voz dele podia ser ouvida. Ela sorriu e pensou em surpreendê-lo. Mas, no instante seguinte, ouviu algo que a fez parar no meio do caminho. Yuri disse uma frase que não dava para ignorar. Eva ficou imóvel, prestando atenção em cada palavra. Não conseguia entender tudo, pois não ouvia o outro lado da conversa. Mas parecia que a pessoa tentava fazê-lo desistir de algo, enquanto Yuri argumentava, resistia e apresentava novos fatos. A cada palavra, Eva sentia um frio na espinha. Era como um pesadelo, surreal demais para ser real. Mas ao mesmo tempo, era impossível duvidar do que estava acontecendo. Ali estava Yuri, na escada, dizendo coisas terríveis. A conversa terminou abruptamente, e ele entrou no apartamento, batendo a porta. Eva ficou parada, sem reação. Não queria voltar para casa agora. Precisava pensar, entender o que fazer a seguir. De repente, percebeu que suas pernas estavam fracas e se sentou diretamente no degrau, sem se importar com o fato de estar vestindo uma calça clara e elegante. O coração batia acelerado, e sua mente estava um turbilhão. Tentava processar o que havia acabado de ouvir de Yuri, mas não conseguia juntar as peças. Nunca imaginou que um dia passaria por algo assim. Yuri conheceu-o em um bar local. Naquela noite, suas amigas insistiram para que saísse um pouco, se distraísse, se divertisse. Precisava afastar os pensamentos sombrios que a atormentavam. Pensamentos sobre Marcos. Foi impossível evitar que as lembranças voltassem. Marcos. Um capítulo do passado que ela acreditava já ter superado. Durante muito tempo, pensou que o que havia entre eles era real, um sentimento sincero, forte, profundo. Tudo apontava para isso. Eles se conheciam desde o ensino médio, mas o romance só começou no 3º ano da faculdade. Simplesmente se encontraram em um clube, se reconheceram, ficaram felizes e conversaram. A partir dali, nunca mais se separaram. Eva estudava em uma prestigiada faculdade de Direito, enquanto Marcos estava em uma universidade de engenharia. Ele sempre foi inteligente, desde os tempos de escola. Era ótimo em matemática e apaixonado por física, matérias que, para Eva, pareciam outro idioma. Muitas vezes, ele a ajudou nas provas e nos deveres de casa. Eva sempre o considerou um cara legal, mas muito tímido e reservado. Naquela noite, no clube, descobriu que Marcos gostava dela havia muito tempo, mas nunca teve coragem de admitir. Isso a surpreendeu, ela jamais havia percebido. A confissão de Marcos aqueceu o coração de Eva. Era agradável saber que um rapaz simpático e gentil sentia algo tão forte por ela. Mas Marcos não parou por aí. Disse que seus sentimentos ainda eram muito intensos. Eva sentiu como se uma onda quente a envolvesse. Sua cabeça girou levemente, e um sorriso surgiu em seu rosto. Gostava do que ouvia, tanto quanto do jeito que ele a olhava, um olhar apaixonado, cheio de admiração e devoção. Eles começaram a namorar. No início, tudo parecia perfeito. Eva passou a redescobrir Marcos e se apaixonava cada vez mais. Ele era confiável, atencioso, carinhoso e prestativo. Tinha aprendido desde pequeno a assumir responsabilidades, pois foi criado apenas pela mãe. Desde cedo, precisou lidar com as tarefas da casa, e com isso, tornou-se habilidoso. Eva o via ajudando as pessoas sem nem precisarem pedir. Era algo natural nele. Se via alguém precisando de apoio, oferecia sem hesitar. Empurrava um carro enguiçado, ajudava a colocar uma mala pesada no porta-malas. Tudo isso para completos desconhecidos, como se fosse algo trivial. Com Eva, era ainda mais cuidadoso, sempre tentando antecipar seus desejos. O relacionamento deles poderia ser chamado de perfeito. Mas então, algo começou a mudar. No início, Eva tentou ignorar. Só que, com o tempo, isso se tornou cada vez mais difícil. O problema era a grande diferença na situação financeira dos dois.
Eva era filha de pais bem-sucedidos. Logo após se formar, conseguiu um emprego com um ótimo salário. Tinha um apartamento próprio e um carro bonito, tudo presente dos pais. Com sua pouca idade, jamais teria conseguido conquistar tudo isso sozinha. Mas, de qualquer forma, era sua realidade. Marcos, por outro lado, cresceu sem pai. Sua mãe trabalhava como faxineira, de manhã até tarde da noite, pegando vários serviços para sustentar os filhos. Ele era o mais velho e tinha 3 irmãs mais novas, pelas quais sempre cuidou. Desde a adolescência, começou a trabalhar. Lavava carros, ajudava a descarregar caminhões, aceitava qualquer serviço para ajudar a mãe. Quando entrou na faculdade, conseguiu um emprego em um escritório de engenharia, trabalhando na área e ganhando experiência, além de contribuir financeiramente com a família. Ao se formar, foi efetivado no mesmo escritório, mas o salário inicial não era animador. Nenhuma empresa oferecia um bom pagamento para um recém-formado, a menos que ele tivesse bons contatos, como aconteceu com Eva. Marcos não podia proporcionar a ela o padrão de vida ao qual estava acostumada, e isso incomodava profundamente. Para Eva, o mais importante era estar ao lado de alguém que a entendesse e a apoiasse, alguém com quem se sentisse segura e em paz. E Marcos lhe dava essa sensação de tranquilidade. Ela queria mostrá-lo ao mundo, já que ele nunca teve a oportunidade de viajar. Poderia facilmente pagar uma viagem para os dois, mas Marcos rejeitava qualquer sugestão desse tipo. Até mesmo uma viagem como presente de aniversário ele recusou. Eva, já é difícil para mim por causa da diferença entre nossos rendimentos. Você quer me esmagar de vez? Perguntou Marcos, amargamente. Ele parecia desconfortável, e Eva percebeu isso. Ela queria aliviar a tensão, mas qualquer tentativa só piorava a situação. Diálogos como esse surgiam de tempos em tempos, e Eva tentava evitá-los ao máximo. Queria apenas aproveitar a vida, mas Marcos era atormentado por um pensamento fixo. Segundo sua convicção, o homem deveria sustentar a mulher. Era um dever, e ponto final. E ele se esforçava para isso. Trabalhava, crescia profissionalmente, seu salário aumentava, mas, ainda assim, não era suficiente. Essa ideia fixa de Marcos era como uma gota amarga em meio à felicidade dos dois. Apesar disso, eles eram felizes. Se viam quase todas as noites, passeavam, conversavam sobre o dia, riam juntos. Aos poucos, Marcos passou a ocupar um espaço tão grande na vida de Eva que nada mais parecia importar. Até mesmo encontrar as amigas deixou de ser algo atraente. Nenhuma delas a entendia como ele. Era uma conexão única. Mais tarde, Eva se culpou por ter iniciado aquela conversa. Sabia como Marcos reagiria a esse tipo de assunto. Naquela noite, eles passeavam pelo parque, e ele compartilhava seus planos para o trabalho. Tinha recebido uma proposta de outra empresa, um cargo inferior ao atual, mas com um salário melhor e mais perspectivas de crescimento. Marcos estava indeciso. Marcos já havia começado um projeto importante no emprego atual e não queria abandoná-lo. Eva ouviu com atenção e garantiu que apoiaria qualquer decisão que ele tomasse. Só ele sabia o que era melhor para si naquela situação. Mas, na verdade, seus pensamentos estavam em outra coisa. Há tempos, Eva vinha amadurecendo uma ideia. Queria fazer uma proposta importante a Marcos. Sonhava em viver com ele, construir uma vida juntos, dormir e acordar ao lado dele, cuidar um do outro. Já estavam juntos há tanto tempo. Eram adultos, mas ainda viviam com suas famílias, saindo para encontros como se fossem adolescentes. Para Eva, já era hora de darem um passo adiante. Marcos, o que você acha de morarmos juntos? Finalmente perguntou. Ela sabia que, normalmente, esse tipo de proposta partia do homem. Mas Marcos estava tão focado na carreira, planejando abrir seu próprio negócio no futuro, que provavelmente nem pensava nisso. Eu quero muito isso. Marcos parou, segurou o rosto de Eva entre as mãos em um gesto delicado e carinhoso. Eva adorava quando ele fazia isso. Isso é ótimo. Eu também penso o tempo todo em como seria bom morarmos juntos. Mas, você sabe, agora não é o momento certo. Estou trabalhando para garantir uma base financeira sólida para o nosso futuro. Mas, por enquanto, ainda não estou pronto. É difícil admitir isso. Marcos, eu quero estar com você o tempo todo. Estamos sempre indo a encontros como adolescentes,
Depois voltamos para nossas casas, para os quartos de infância, para a casa dos nossos pais. Mas somos adultos. Eu quero mais que isso. Eu não posso alugar um apartamento agora. Marcos abaixou os olhos, sentindo vergonha por não conseguir proporcionar uma vida independente para si e para a mulher que amava. Você sabe que estou economizando cada centavo para abrir meu negócio. Tenho uma ideia, e se tudo der certo, teremos um bom lucro e tudo ficará bem para nós. Eu não quero ser feliz em um futuro distante e incerto. Eva se afastou, começando a se irritar. Ela tinha certeza de que Marcos apoiaria a ideia com entusiasmo. Além disso, não entendia por que tudo tinha que ser tão complicado. Por que precisamos alugar um apartamento? Eu já tenho um. É lindo, grande, espaçoso. Só imagine como seríamos felizes lá. Seu apartamento, seu carro, seu dinheiro, disse Marcos, que também começava a perder a paciência. Eva percebeu que tocou em um ponto sensível, mas as palavras já haviam sido ditas. Você sempre me lembra quem eu sou. Sempre me faz sentir que não sou bom o suficiente para você. Não é isso. Você sabe que eu te amo. Só não entendo por que não podemos morar juntos agora, enquanto você ainda está se estabelecendo. Qual o problema nisso? Marcos desviou o olhar, visivelmente incomodado. Eva não conseguia acreditar. Era tão difícil assim para ele entender? Você está me cansando, Marcos. Explodiu. Ela mesma se surpreendeu com a própria reação. Parecia que havia acumulado essa frustração por muito tempo, e agora tudo simplesmente veio à tona. Como você não entende? Eu não me importo com seu dinheiro. Isso não tem importância nenhuma para mim. Tem sim, disse Marcos balançando a cabeça. Seus olhos estavam cheios de dor e tristeza. Para você pode parecer pequeno, mas para mim não é. Você mesmo criou essa barreira. Eva gritou, furiosa. Colocou essas ideias na sua cabeça e nem percebe que isso não importa. Importa sim. O homem precisa ser o provedor. Precisa sustentar a família. Claro que não. Isso é um estereótipo ultrapassado. Eva retrucou, perdendo a paciência. Marcos apenas balançou a cabeça. Eva estava tão irritada que sentia vontade de sacudi-lo, fazê-lo enxergar que tudo aquilo era uma bobagem. Eles se amavam, se entendiam, se apoiavam. Ela sabia que um relacionamento assim era raro. E agora, estavam brigando por isso. Marcos olhou nos olhos dela, suspirou e disse: eu já entendi isso há muito tempo. Eu simplesmente não sou bom o suficiente para você. Que bobagem é essa? Eva regalou os olhos, atordoada. No mesmo instante, percebeu que era algo sério. Não era apenas uma discussão comum, um desentendimento que logo se resolveria e tudo voltaria ao normal. Não quero estragar sua vida, Marcos disse, com a voz abatida. Nem sei se minhas tentativas de conseguir algo na vida vão dar certo. Mas você precisa viver agora. Marcos! Eva exclamou, agarrando o braço dele. O que você está dizendo? Você está me deixando? Só estou me afastando, ele respondeu, desviando o olhar. Para não te atrapalhar. Você precisa de alguém melhor. Uma onda de emoções tomou conta de Eva. A visão escureceu por um instante. Marcos acabava de dizer algo terrível, algo impensável. Ele estava terminando com ela. E tudo por quê? Ela apenas sugeriu que morassem juntos? Que tivessem uma vida como um casal de verdade? Talvez tudo tivesse sido uma mentira. Talvez ele nunca a tivesse amado. E essa diferença financeira fosse apenas uma desculpa. Um motivo qualquer para abandoná-la. Porque, no fundo, ela simplesmente não era suficiente para ele. Eva sentiu um aperto no peito. Seu rosto provavelmente ficou pálido, pois Marcos a olhou assustado. O que foi? Você está se sentindo mal? Você mentiu para mim. Eva murmurou, reunindo forças para falar. Seus olhos ardiam. Fingiu esse tempo todo. Não é verdade. Você está errada. Cale-se. Ela interrompeu, a raiva crescendo. Você sabe bem quem é o mentiroso e o traidor aqui. Não quero mais te ver nem te ouvir. Eu te amo, por isso estou me afastando. Acredite, é para o seu próprio bem. Você vê como nada dá certo para mim. Eu sou um fracassado. Pare de mentir, pelo menos agora. Você mentiu. Você gostava do relacionamento leve e sem compromisso,
Mas quando chegou a hora de algo sério, Eva viu que suas palavras machucavam Marcos. Ele tentava se justificar, explicar alguma coisa, mas ela não queria ouvir. Atirava acusações e insultos sem parar, sem nem se reconhecer. Se estivesse no lugar dele, já teria ido embora há muito tempo, fugido daquela histeria. Mas Marcos continuava ali. Tentava acalmá-la, como se ainda se importasse. Mas qual era a diferença agora? Ele já havia decidido se afastar para o bem dela. No fim, Marcos apenas a abraçou forte e a segurou em seus braços até que ela se acalmasse. Depois, pediu desculpas e chamou um táxi para ela. Foi assim que tudo terminou. Estranhamente. De forma inesperada. Pelo menos para Eva. Marcos, pelo jeito, já vinha pensando em terminar há muito tempo. A falta de Marcos era um peso para Eva. Sentia saudade do cheiro, do toque, da voz dele. A sorte era que seu período de férias começava naquele momento, porque, no estado em que estava, simplesmente não conseguiria trabalhar. Passava os dias deitada no quarto. Comia apenas quando sua mãe insistia. Nem ao menos ligava a televisão ou pegava um livro para ler. De repente, tudo parecia perder o sentido. Marcos dizia que a separação machucaria os dois, mas parecia tão seguro de sua decisão. Acreditava de verdade que Eva ficaria melhor sem ele. Seria culpa daquelas crenças ultrapassadas e irracionais? Ou talvez, ele nunca tivesse amado de verdade. Eva havia se entregado completamente aos sentimentos por Marcos, abrindo seu coração para ele. Mas quem ela realmente foi para ele? Antes, Eva acreditava que Marcos a via como sua pessoa mais próxima e querida. Agora, já não tinha mais certeza. Talvez tivesse apenas criado uma imagem idealizada dele e do relacionamento deles. Talvez tivesse exagerado no amor e nos cuidados. E no fim, ele encontrou uma desculpa conveniente para fugir. Tenho complexos, não sou bom o suficiente para você. As amigas de Eva começaram a visitá-la, aquelas mesmas que ela deixou de lado por causa de Marcos. Mas agora, viu que eram elas, de fato, as pessoas mais próximas. Apoiavam, confortavam e tentavam distraí-la. Esquece isso. No fim, foi até bom que ele tenha ido embora. Dizia Angelina. Ele realmente não era bom o suficiente para você. Onde ele está e onde você está, Eva? Completou Silvia. O Marcos estava certo sobre uma coisa. Ele é um fracassado. E você? Ainda vai ter milhões de outros homens como ele. Eva permaneceu em silêncio, sem discutir, porque sabia que isso não era verdade. Não haveria milhões de Marcos em sua vida. Ele era único. Certa noite, as amigas finalmente conseguiram convencê-la a sair para um bar, apesar de sua resistência inicial. Naquele momento, Eva já havia começado a superar o choque da separação. Conseguiu se recompor e aceitar que não havia mais futuro com Marcos. Foi difícil, mas o tempo cura. E suas amigas realmente se esforçaram para ajudá-la. Por isso, Eva lhes era muito grata. Foi através de conhecidos em comum que Eva soube que Marcos estava completamente focado no trabalho. Trabalhava na nova empresa e tentava construir seu próprio negócio. Parecia abatido, não se comunicava com ninguém, e pelo que diziam, não tinha uma nova namorada. Por mais estranho que fosse, isso trouxe certo alívio para Eva. Teria sido ainda mais difícil saber que ele a deixou por outra pessoa. Naquela noite, o bar estava lotado e animado. Suas amigas primeiro assistiram a uma apresentação de uma banda de rock local no salão principal e depois foram para a área de karaokê. O clima ali era mais intimista. As pessoas se sentavam em poltronas macias, almofadas e puffs confortáveis, conversavam, cantavam juntas e torciam por quem estava no microfone. Estranhos interagiam como velhos amigos. Esse sempre foi o charme daquele bar, e era por isso que suas amigas adoravam o lugar. Eva se acomodou em um canto do salão, observando as pessoas. Quem sabe, poderia encontrar algum conhecido por ali. Por um momento, as amigas se afastaram para dar uma volta, deixando Eva sozinha. Ela não as acompanhou, pois nunca fumava, a menos que tivesse bebido, o que não aconteceria naquela noite, já que tinha ido ao bar de carro. Ainda assim, sentia-se bem. Até mesmo a dor, que já lhe era familiar, parecia ter diminuído um pouco. De repente, sentiu vontade de dançar. Pensou em sugerir às amigas que fossem a uma balada depois dali.
E então, alguém subiu ao microfone. Era ele. Naquele momento, Eva ainda não sabia seu nome. Um rapaz de olhos brilhantes e um sorriso cativante. A camiseta larga, os jeans desbotados e os tênis surrados, tudo isso combinava incrivelmente com ele. Yuri começou a cantar. A música falava sobre uma mulher inacessível que havia conquistado um coração calejado. Sua voz era forte e agradável, mas o ritmo era um desastre. Ele simplesmente não conseguia acertar as notas. Ainda assim, o público adorou. Cantavam junto, aplaudiam. E Yuri, ele a olhava o tempo todo. Eva percebeu, ele estava cantando para ela. Cada verso mais intenso da música parecia ser dedicado a ela. Não havia dúvidas. Nos acordes finais, para completar a cena, ele se aproximou, ajoelhou-se diante dela com um gesto teatral e elegante, como um verdadeiro cavaleiro. Foi um momento bonito e inesperado. As pessoas ao redor assistiam com interesse, e Eva sentia seus olhares sobre si, o que a deixou um pouco sem jeito. Mas o rapaz não parecia se importar. Quando a música terminou, ele se sentou ao lado dela. Eva não viu motivo para recusar. Havia algo nele que a intrigava. "Olá, bela moça de olhos tristes", disse ele, com um sorriso cativante. "Meu nome é Yuri. E o seu, encantadora desconhecida?" Eva olhou nos olhos dele, negros como a noite. Os olhos de Yuri brilhavam. E Eva sentiu que algo novo estava surgindo em sua vida. Depois do término com Marcos, ela não se via mais como uma mulher atraente. Mas agora, se sentia bonita de novo. E adorou essa sensação. Eles começaram a namorar. Yuri era pura energia positiva, um verdadeiro espírito festivo. Sempre fazia piadas, contava histórias divertidas sobre si mesmo e seus amigos. Aliás, ele era muito sociável. Onde quer que fossem, alguém o cumprimentava ou parava para conversar. Não demorou para que Yuri sugerisse que morassem juntos. Eva ficou feliz com a ideia. Gostava da atmosfera que ele criava ao seu redor, leve, despreocupada. Com ele, esquecia dos problemas e não se prendia a pensamentos ruins. Lembrando-se da reação de Marcos no passado, Eva decidiu não mencionar que tinha um apartamento próprio. Assim, concordaram em alugar um lugar juntos. Ambos trabalhavam e podiam bancar isso sem dificuldades. Yuri via as coisas de forma muito mais simples. Não se incomodava com o fato de Eva dirigir um carro bonito enquanto ele não podia se dar a esse luxo. Pelo contrário, adorava pedir para dirigir, fazendo questão de exibir um ar de importância, o que sempre arrancava risadas de Eva. Ligava o som no volume máximo e acelerava pela estrada, se divertindo como uma criança. Yuri surgiu em sua vida assim, alegre, despreocupado, espontâneo. E dizia amá-la. Pelo menos, repetia isso com frequência. Ele era muito diferente de Marcos. Não era tão confiável, nem tão atencioso. Mas, em compensação, tinha um espírito leve e sabia aproveitar a vida. Com ele, nunca havia tédio, e isso era algo que Eva gostava. Ainda assim, talvez não estivesse apaixonada por Yuri da mesma forma que um dia esteve por Marcos. Yuri foi mais um refúgio, uma tábua de salvação a qual Eva se agarrou. De vez em quando, ouvia algo sobre Marcos através de conhecidos em comum. E sempre que seu nome era mencionado, sentia um aperto doloroso no peito. Isso a fazia concluir que seus sentimentos por ele ainda não tinham desaparecido completamente. Era uma sensação estranha. E nada agradável. Eva esperava que, com o tempo, isso passasse. Yuri não fazia planos para o futuro, nem se preocupava com o que viria depois. Ele estava satisfeito com seu trabalho instável, mesmo sem um grande rendimento. Gostava de bares, festas e clubes, e sempre levava Eva com ele. Ela não se importava de se divertir, mas às vezes se cansava daquele ritmo. Yuri, por outro lado, simplesmente não sabia viver de outro jeito. Tudo estava bem. A vida de Eva seguia tranquila, quase sem preocupações. E então, veio a doença. De repente, Yuri, sempre cheio de energia e vitalidade, começou a se sentir mal. Se cansava rapidamente, sentia falta de ar e tonturas. Eva insistiu para que ele fizesse exames. O diagnóstico foi desanimador. Descobriram que Yuri tinha um problema sério de saúde. Ela não conseguia acreditar. Doença alguma parecia combinar com ele, sempre tão animado e brincalhão.
Mas os médicos foram diretos. Sem tratamento, o prognóstico não era bom. Yuri passou a se dedicar à própria saúde, indo constantemente a consultas e exames. Descobriram que havia tratamento, mas o custo era alto. O atendimento gratuito demoraria, e nesse tempo seu estado poderia piorar. Eva não hesitou. Ela mesma ofereceu o dinheiro. No início, Yuri recusou, mas depois aceitou. Agradeceu e prometeu que devolveria tudo. Naquele momento, parecia mais sério do que nunca. Eva sacou do banco o valor que havia economizado por anos, sem pensar duas vezes. Era uma quantia significativa. Com aquela quantia, dava até para comprar um carro novo de médio porte. Eu realmente aprecio isso, disse Yuri, com sinceridade, ao receber o dinheiro. Agora, eu farei tudo por você. Para começar, vença essa doença, respondeu Eva. Disso, pelo menos, não tenho dúvidas. O sorriso habitual de Yuri voltou ao seu rosto, e tudo pareceu se encaixar novamente. Ele começou o tratamento. Ainda era recente, mas já estava tomando medicamentos caros e recebendo aplicações intravenosas. Os resultados não demoraram a aparecer. Sua saúde começou a melhorar. Eva se alegrava com isso. Para Yuri, no entanto, tudo parecia natural. Ele não se comportava como alguém que havia recebido um diagnóstico sério e evitava falar sobre sua doença sempre que possível. Agora que estava recebendo o tratamento correto, sua recuperação avançava rapidamente. Trabalhar como antes ainda não era possível, então, financeiramente, a responsabilidade recaía mais sobre Eva. Mas isso não a incomodava. E pelo visto, também não preocupava Yuri, o que a deixava aliviada. Ela ainda se lembrava de como Marco se sentia inferior sempre que se via em desvantagem financeira em relação a ela. No fim, foi esse o principal motivo do rompimento dos dois. Yuri, por outro lado, não dava importância a essas coisas. Ele focava no essencial, no relacionamento, no cuidado mútuo, no amor. Seu jeito leve e otimista fazia com que Eva o visse como um rapaz simples e sem artimanhas. Os olhos de Yuri sempre pareceram sinceros. Ele falava sobre si mesmo com uma franqueza que, às vezes, revelava coisas nada lisonjeiras. Mas Eva apreciava isso. Gostava de sua honestidade. Até pouco tempo atrás, tinha certeza de que conhecia Yuri por completo. Ele nunca escondia nada, nem mesmo verdades que poderiam colocá-lo em uma posição desconfortável. Admitia seus erros, e isso até tinha um certo charme. Quando se sentia culpado, abaixava a cabeça, falava em um tom mais baixo e sorria de um jeito envergonhado. Mas aquela conversa que Eva acidentalmente ouviu na escada mudou tudo. De repente, percebeu que, por quase um ano, viveu sob o mesmo teto com alguém que, na realidade, não conhecia. Um verdadeiro monstro. Um manipulador habilidoso. Um ator digno de um Oscar. Yuri apenas fingia ser simples e sincero. No fundo, era um homem perigoso, com uma face oculta. Essa desgraçada vai pagar pelo que fez. As palavras dele fizeram Eva congelar no meio do caminho. Estava um andar abaixo, ouvindo cada sílaba. Yuri nunca falava daquele jeito. Nunca havia sido tão agressivo. Mas agora, na sua voz havia raiva, irritação e ódio. Eva ouvia tudo. Queria fugir dali, fingir que não sabia de nada, mas já era tarde demais. Ela simplesmente não faz ideia de com quem se meteu, continuava Yuri, falando ao telefone. Já pensei em tudo. Um tiro, 3 coelhos de uma vez. Ele riu de forma fria. Claro que tenho certeza. Sei exatamente o que estou fazendo. Vou me vingar dessa vadia por ter me humilhado, e de quebra, ainda vou ganhar um bom dinheiro. Ela vai pagar por tudo. Eva tentava entender o que estava acontecendo. Obviamente, nada de bom. Mas o que exatamente? De quem Yuri estava falando? Quem era essa mulher de quem ele queria se vingar? E como? O que ela pode fazer? Yuri continuou. Ela mesma me registrou como pai na certidão de nascimento do garoto. Achou que assim me prenderia a ela. Pois bem, agora que lide com as consequências. Ele soltou uma risada rouca e desagradável. Relaxa. O que ela pode fazer? Quais consequências? Eu vou assustá-la tanto que nem vai pensar em ir à polícia. E tem uma carta na manga. O filho dela. Vou pegá-lo. Isso me dá possibilidades ilimitadas.
Entende? Eva respirou fundo, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Yuri estava falando em sequestrar uma criança. E pelo que parecia, esse menino era seu próprio filho. Ele estava registrado como pai na certidão. Um arrepio percorreu Eva. Isso era um crime terrível. Ela precisava entender os detalhes e tentar impedir que aquilo acontecesse. O dinheiro eu já tenho, disse Yuri, agora falando de forma mais tranquila com seu interlocutor. Eva me deu para o tratamento. Ele riu baixinho. Foi o que eu disse. Agora só preciso de um carro discreto. Estou contando com a sua ajuda. Houve uma pausa. Não tente me fazer mudar de ideia. Eu já decidi. Preciso desse dinheiro, entende? Quero sair daqui, ir para algum lugar à beira-mar, recomeçar a vida. Talvez até abrir meu próprio bar. Sempre sonhei com isso. Então, ele pronunciou um nome que fez Eva prender a respiração. Celina merece tudo isso. Você sabe disso tão bem quanto eu. Está na hora de ela pagar o que deve. Celina. Era um nome incomum. Eva já o tinha ouvido de Yuri antes. Foi em um dia comum, de forma totalmente aleatória. Naquela noite, Eva voltava para casa de ônibus, já que seu carro estava na oficina. Era tarde, e o bairro não era exatamente seguro. Estava escuro, e ela apressava o passo, atenta a qualquer barulho suspeito. Para piorar, seu pé doía terrivelmente. Os sapatos novos haviam machucado e criado uma bolha dolorosa. Apesar do desconforto e da pressa de chegar ao seu apartamento, Eva acabou se sentando na entrada de um prédio qualquer para descansar um pouco. Com alívio, tirou os sapatos apertados. De repente, ouviu a voz de Yuri. Seu coração se encheu de alegria. Que sorte! Ele já havia saído do trabalho. Agora poderiam voltar para casa juntos. Com ele por perto, não precisaria se preocupar com nada, nem mesmo com o caminho escuro e silencioso. Aliás, Eva quase não tinha dúvidas. Yuri, sendo quem era, provavelmente a pegaria nos braços e a levaria até em casa. Ele já estava bem de saúde novamente, forte como antes. Nem precisaria pedir, bastava contar sobre o machucado, e ele logo se ofereceria para ajudar. Sempre foi muito carinhoso e atencioso com ela. Mas Yuri, naquele momento, estava ocupado. Ele havia tocado o interfone de um dos prédios próximos. Provavelmente, algum amigo morava ali. Eva estava prestes a chamá-lo quando uma voz feminina, carregada de medo e raiva, respondeu do outro lado. Sai daqui, ou eu chamo a polícia. Yuri respondeu com frieza. Você sabe o que eu quero, Celina. Eva estremeceu. Celina. O nome soou estranho. E sabe o que precisa fazer para que eu te deixe em paz, acrescentou ele, com um tom rude. Eva sentiu uma pontada de ciúme. Era isso. Ciúme. Não gostava nada da ideia de Yuri falando com outra mulher. E pelo tom da conversa, parecia que eles tinham alguma ligação forte. Provavelmente, era uma ex-namorada. Vai para o inferno. A mulher gritou, e em seguida, desligou o interfone. Yuri xingou alto e socou a porta com força. Em seguida, virou-se e começou a caminhar para longe do prédio. Foi então que a viu. Eva, sentada no banco próximo, completamente atordoada. Amor, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele, agora com um tom completamente diferente. Diante de Eva, Yuri era novamente o homem que ela conhecia. Gentil, carinhoso, atencioso. Eva contou sobre o machucado no pé, e como esperava, ele imediatamente a pegou nos braços e começou a carregá-la para casa. Mas, é claro, ela não ficou em silêncio. Sem rodeios, perguntou sobre a conversa que tinha acabado de ouvir. Celina, Yuri suspirou, visivelmente incomodado. É uma garota com quem eu namorei no passado. Ele hesitou por um momento antes de continuar. Terminamos muito mal. Ela não é uma pessoa confiável. Me enganou, me passou a perna. Yuri apertou os lábios e olhou para frente. Me deve dinheiro. Uma quantia grande. No passado, eu até teria deixado para lá, só para não ter mais contato com ela. Ele fez uma pausa, suspirando novamente. O tratamento exige dinheiro. Eu mal consigo trabalhar agora, disse Yuri. Então, estou tentando cobrar o que ela me deve. Não vá mais atrás dela, por favor, pediu Eva.
Se você precisa de dinheiro, eu consigo. Mas não se envolva com ela, por favor. Yuri balançou a cabeça. Você já me ajudou muito. Se não fosse por você, nem sei o que teria acontecido comigo. Eva acreditou em cada palavra. Naquele momento, não questionou nada. Não desconfiou de nada. Mas agora tudo fazia sentido. As palavras de Yuri naquela conversa que ela ouviu na escada não saíam da sua cabeça. Celina. Na época, Eva não deu muita importância, achando que era apenas uma ex-namorada. Mas agora, ao ligar os fatos, percebeu que havia muito mais por trás disso. Yuri e Celina, ao que tudo indicava, tinham um filho. Ele estava registrado como pai na certidão de nascimento do menino. Mas Celina não queria que ele tivesse contato com a criança. E pelo que Eva entendeu, Yuri também não parecia interessado nisso. O que realmente importava para ele era o dinheiro. E agora, Yuri havia encontrado um jeito de conseguir o que queria. Ele planejava algo terrível: pegar a criança de Celina. De repente, tudo ficou claro para Eva. Celina era uma mulher financeiramente bem-sucedida, e para proteger o filho, faria qualquer coisa. Até pagar tudo o que Yuri pedisse. Eva não conseguia mais ouvir aquilo. A pessoa do outro lado da linha claramente tentava dissuadir Yuri, mas ele continuava argumentando, justificando sua decisão. A polícia não vai fazer nada comigo, disse Yuri com frieza. Legalmente, eu sou o pai desse pirralho. Ela achou que me prenderia assim, e agora está arrependida. Mas é tarde demais. Ele riu, sem emoção. O pai tem o direito de levar o próprio filho quando quiser. Isso nem vai ser considerado sequestro. Ele tinha tudo planejado. Frio, calculista, sem escrúpulos. E Eva? Eva tinha confiado nele. Assim como Celina um dia também confiou. O telefone ficou em silêncio. Yuri terminou de fumar e voltou para o apartamento. Eva, por sua vez, não conseguiu se mover. Sentou-se na escada gelada, sentindo-se impotente. O que fazer agora? Ele estava prestes a cometer um crime terrível, e ela não podia permitir que isso acontecesse. Se não impedisse, algo trágico poderia acontecer. Quanto a Yuri, ela pensaria nisso depois. O mais importante agora era avisar Celina. Inventaria uma desculpa sobre uma viagem urgente a trabalho e passaria um tempo em seu próprio apartamento. Não podia mais ficar sozinha com aquele homem. Por sorte, sabia onde Celina morava. Eva sabia até o prédio onde Celina morava. Teve sorte de o nome dela ser tão incomum. Isso tornava mais fácil encontrar o apartamento certo. Pegou o celular na bolsa e ligou para sua chefe, dizendo que não estava se sentindo bem. A mulher prontamente lhe deu o dia de folga. Ótimo! Agora, Eva tinha tempo suficiente para alertar Celina. Saindo do prédio, foi direto para o endereço onde sabia que ela morava. Ao chegar, pressionou o botão do primeiro interfone que viu. Uma voz idosa atendeu. Poderia chamar Celina? Ah, ela não mora aqui, ela mora no 153, respondeu a senhora, desligando logo em seguida. E assim, de maneira simples e rápida, Eva descobriu o número do apartamento. Com os dedos trêmulos, apertou o número 153 no painel do interfone. Esperava que ninguém atendesse. Provavelmente Celina estaria no trabalho. Mas, para sua surpresa, após 2 toques, uma voz feminina respondeu. 7º andar. Pode subir. Celina claramente estava esperando alguém. Talvez uma entrega. Bom. Eva entrou no prédio e chamou o elevador. No 7º andar, a porta do apartamento 153 já estava entreaberta. Celina realmente aguardava uma visita. Ah, não é a entrega da pizza. Sorriu a mulher ao vê-la. Era alta, bonita, parecia ter cerca de 10 anos a mais que Eva. Extremamente elegante e bem cuidada. Desculpe, achei que fosse entrega, disse ela, olhando para dentro do apartamento. Mamãe, a pizza chegou? No mesmo instante, um garotinho de cerca de 4 anos correu até a porta. Era o filho de Yuri. A semelhança entre eles era impressionante. E Eva temeu que essa semelhança não fosse apenas física. Tomás, não. Volte para o seu quarto, disse Celina, dirigindo-se ao filho. O menino obedeceu imediatamente. Celina então voltou-se para Eva. E você?
A que devo a visita? Eva respirou fundo. Quando decidiu ir até Celina, não pensou em como começaria aquela conversa. Finalmente, encontrou as palavras. É uma história longa e complicada. Fez uma pausa antes de continuar. Mas, antes de tudo, preciso alertá-la. Você e seu filho estão em perigo. O rosto de Celina ficou tenso. Por um instante, um reflexo de medo surgiu em seus olhos, mas logo ela retomou o controle. Yuri? Perguntou, direto ao ponto. Ela entendeu imediatamente. Eva apenas concordou. Entre. Precisamos conversar. Celina a conduziu até a cozinha. O apartamento era elegante, decorado com extremo bom gosto. Estava claro que Celina não economizava quando se tratava do próprio conforto. Talvez fosse exatamente isso que Yuri queria explorar. Um plano meticuloso, calculado. Eva então contou tudo o que ouviu acidentalmente na escada. Celina permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente. Seu rosto ficava cada vez mais sério, sua expressão cada vez mais preocupada. Quando Eva terminou, ela murmurou, quase para si mesma. Ele vai fazer isso. Celina parecia em choque. Quando Eva terminou de contar tudo, ela murmurou. Ele é um homem perigoso. Não vai parar por nada. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Mas agora que você sabe de tudo, podemos impedi-lo. Talvez você devesse sair da cidade. Isso não vai adiantar. Celina balançou a cabeça. Eu já fugi dele uma vez. Vim para esta cidade, comprei um apartamento, achei que tudo tivesse ficado no passado. Mas Yuri me encontrou. Alugou um apartamento perto, começou a me ameaçar. E agora quer levar nosso filho. Eva sentiu um arrepio. Isso é horrível. Mas não há nada que possamos fazer? Talvez. Celina parecia um pouco mais controlada agora. Ela suspirou, cruzando os braços. Eu nem sei como te agradecer por me avisar. Se não fosse você, ele levaria Tomás, e depois me faria de refém, me arrancaria tudo o que tenho. Eu acabaria cedendo, só para ter meu filho de volta. Celina apertou os lábios, pensativa. O pior é que, no início, Yuri me parecia perfeito. Eu cheguei a agradecer ao destino por tê-lo encontrado. Ela desviou o olhar, como se voltasse no tempo. Na época, Celina já era dona do próprio negócio. Conheceu Yuri por acaso, em um clube onde comemorava com colegas de trabalho. Foi ele quem se aproximou. Simpático, charmoso, com um jeito modesto. Tinha um sorriso cativante e enchia Celina de elogios e olhares apaixonados. Ela sabia que ele era mais jovem. Sabia que a diferença de status entre eles era enorme. Mas não conseguiu evitar. Se deixou levar pelo encanto de Yuri. Isso não acontecia com Celina há muito tempo. Normalmente, ela era racional, enxergava as coisas de forma prática, avaliava tudo com lógica. Mas, com Yuri, perdeu completamente o controle. Ele tem um talento, murmurou Celina. Parece que sente o que a pessoa deseja, percebe as fraquezas e os anseios dela. E então, dá exatamente o que queriam, só para conseguir o que realmente deseja. Um manipulador nato. Eva concordou. Não podia discordar. Agora, depois de ouvir aquela conversa, via tudo sob uma nova perspectiva. Yuri havia conduzido as coisas de um jeito que fez com que ela mesma oferecesse o dinheiro. E pior, ficou feliz por ele ter aceitado. O mesmo havia acontecido com Celina. Uma mulher adulta, independente e bem-sucedida, completamente encantada por um rapaz carismático. O relacionamento deles foi intenso. Um romance avassalador. E então, Celina engravidou. Ela ficou feliz com a notícia. Sua idade já não era tão jovem, e a maternidade era algo que desejava. Além disso, mulheres de sua posição geralmente assustavam os pretendentes. Mas Yuri, ele não se importava com esses detalhes. Celina gostava de mimá-lo, de vê-lo feliz, de satisfazer seus desejos. Mas a reação dele à gravidez foi diferente. Ele não ficou animado. Era um homem jovem, que ainda queria aproveitar a vida. Formar uma família não estava nos seus planos. Aos poucos, começou a se afastar. Não desapareceu por completo, continuou na mesma cidade. Mas Celina percebeu que, na prática, ele havia sumido de sua vida. Yuri continuou saindo para bares e cafés,
se divertindo e flertando com outras mulheres. Mas com Celina, ele simplesmente cortou todo o contato. Tenho vergonha de lembrar disso, murmurou Celina. Acho que estava enfeitiçada por ele na época. Foi doloroso, humilhante. Ela tentou trazê-lo de volta. Ligava para ele, implorava, esperava na porta dos bares e clubes onde sabia que ele costumava ir. Que idiota eu fui, continuou, com um sorriso amargo. Lembrava-se de estar lá, já com a barriga grande, nas primeiras horas da manhã, vendo Yuri saindo de braços dados com alguma garota. Talvez fossem os hormônios da gravidez, talvez fosse o fato de sempre ter conseguido tudo o que queria. Mas, naquela vez, não teve escolha. E pior, não entendia naquela época quem Yuri realmente era. Um aproveitador comum, Celina suspirou. O tipo que vive às custas de mulheres ricas, sem nenhuma intenção de ter algo sério. Ou, talvez, alguém incapaz de sentir algo verdadeiro por outra pessoa. Quando Tomás nasceu, Celina registrou Yuri como pai na certidão de nascimento. Foi sua última tentativa de responsabilizá-lo, de forçá-lo a assumir o filho. Mas ele seguiu fugindo de qualquer compromisso. 2 anos se passaram. Celina finalmente encontrou paz. Yuri se tornou uma lembrança distante. Agora, sua vida girava em torno de Tomás, seu menino inteligente e encantador. Tinha tudo o que precisava. Seu filho era saudável, seu negócio ia bem e sua vida estava estável. Até que de repente, ele apareceu. O homem por quem, um dia, Celina correu atrás, agora voltava por conta própria. E por incrível que pareça, naquele momento, Celina ficou feliz em vê-lo. No início, retomar um relacionamento com Yuri estava completamente fora de questão. Mas Celina não via problema no fato de Tomás conviver com o pai. Ela acreditava que Yuri havia amadurecido, reconhecido seus erros. Só que a questão era outra. Ele não voltou por causa do filho. Yuri queria dinheiro. Ele dizia que eu devia a ele, que roubei sua juventude. Gritava que eu usei apenas para ter um filho. Falava todo tipo de absurdo. Celina respirou fundo, tentando conter a indignação. Mas, no fim, tudo se resumia a uma coisa: dinheiro. Ele sabia que eu tinha e exigia o que chamava de compensação pelo meu suposto engano. Eva arregalou os olhos. Você está falando sério? Sim, Celina soltou um riso sem graça. Primeiro, fiquei surpresa. Depois, irritada. No fim, comecei a rir da cara dele. Mas Yuri não desistiu. Começou a persegui-la. Agora, era ele quem a esperava na saída de lojas, em frente ao escritório, na entrada do prédio. Ora ameaçava, ora tentava convencê-la com palavras doces, pedindo que ela entendesse sua situação. Meu erro foi ter dado dinheiro para ele no início. Pequenas quantias, só para que me deixasse em paz. Celina fechou os olhos por um instante. Mas não adiantou. Ou melhor, ajudava, mas apenas por um tempo. No fim, Celina juntou suas coisas, pegou o filho e se mudou para bem longe de Yuri. Ele havia transformado sua vida em um pesadelo, a perseguindo sem dar um minuto de paz. Foi difícil tomar essa decisão. Teve que reorganizar sua vida, resolver pendências do negócio, mudar tudo. Mas nunca se arrependeu. Quando chegou a outra cidade, finalmente sentiu que estava segura. Mas não por muito tempo. Ele nos encontrou de novo depois de um tempo. Celina balançou a cabeça, desanimada. E dessa vez, suas exigências aumentaram ainda mais. E agora, havia isso. Agora, Yuri queria sequestrar Tomás. Isso já passou de todos os limites. Eva exclamou. Você precisa ir à polícia. Eu posso testemunhar, eu ouvi tudo. Celina suspirou. Não há provas. Além disso, tecnicamente, Yuri não está errado. Ela desviou o olhar, frustrada. Tomás é filho dele. Legalmente, ele tem o direito de vê-lo. Celina fechou as mãos em punhos. Mas ele não quer o filho. Ele quer meu dinheiro. Houve um silêncio tenso. Se eu tivesse certeza de que ele me deixaria em paz, daria tudo o que ele pedisse. Mas ele não vai parar. Nunca. Eva concordou com a cabeça. Não vai mesmo. Se seguirmos pelo caminho da lei, ele sempre encontrará uma brecha. Para lidar com gente como Yuri, é preciso enfrentá-los com as mesmas armas.
Eva percebeu que Celina estava pensando seriamente em algo. Você tem um plano? Celina ergueu o olhar, determinada. Sim, um plano B, para uma situação extrema. Ela respirou fundo. E pelo jeito, esse momento chegou. O momento finalmente havia chegado. Eva caminhava pela orla ao lado de Marcos. Sim, eles estavam juntos novamente. Passeavam de mãos dadas, felizes, preparando-se para o casamento. Seria uma cerimônia linda, com uma recepção sofisticada, uma programação especial e convidados ilustres, incluindo algumas personalidades locais. Entre os presentes estariam Celina e o pequeno Tomás. O menino teria um papel importante na cerimônia, levaria a almofada com as alianças até o altar. Desde a separação, Marcos havia se dedicado totalmente ao seu negócio. E agora, finalmente, era dono de seu próprio negócio, que lhe proporcionava uma renda estável e bastante satisfatória. Ele fez tudo isso por Eva. Por aquela que amava mais do que qualquer coisa. Por ela, Marcos estava disposto a mover montanhas. E agora, tinha conseguido. Pela primeira vez, não se sentia inferior ao lado dela. Não era mais um simples rapaz sem dinheiro, enquanto Eva era filha de pais bem-sucedidos e uma mulher independente. Agora, Marcos também era um jovem empreendedor promissor, com condições de proporcionar a si mesmo e a Eva momentos especiais, como um jantar em um bom restaurante ou até uma viagem para o litoral. Fui um idiota, eu sei, admitiu, com um sorriso triste. Quase destruí tudo com minhas próprias mãos. Ele segurou a mão de Eva com firmeza. Mas agora, isso ficou para trás. A separação me fez entender que o que sinto por você é algo único. Algo que nunca mais sentirei por ninguém. Fez uma pausa e olhou fundo nos olhos dela. Você pode me perdoar? No dia em que decidiram reatar, Marcos foi até o escritório de Eva. Esperou pacientemente na saída do prédio, atento a qualquer movimento. Quando a viu atravessando a porta, não hesitou. Correu até ela, segurando um buquê de flores. A envolveu com tanta intensidade que Eva sentiu a cabeça girar. Então, você pode me perdoar? Sem dizer nada, Eva simplesmente o abraçou com força, se aconchegando contra seu peito. Era ele, Marcos. Seu amor verdadeiro. Seu porto seguro. E só estando ali, nos braços dele, percebeu o quanto sentia falta daquele calor. Ele a envolveu com carinho, passando as mãos por suas costas. Agora, tudo vai ficar bem. Eva acreditou nele. E se entregou à felicidade. Claro que contou a Marcos tudo sobre Yuri e Celina. Ele sabia que ela havia se envolvido com alguém durante a separação, mas jamais imaginou que Eva estivesse correndo um perigo tão grande. Se eu estivesse ao seu lado, nada disso teria acontecido. Talvez. Mas quem sabe o que teria sido do nosso destino? E com Celina e Tomás? O que teria acontecido? Murmurou Eva, balançando a cabeça. Yuri agora estava longe. E não voltaria mais para aquela cidade. Por trás de toda a agressividade e astúcia, Yuri era, no fundo, um covarde. Celina finalmente entendia isso. Sabendo que não podia correr riscos quando se tratava do filho, ela tomou suas precauções. Não entrou em detalhes, mas deixou claro que havia tomado medidas para garantir a segurança de Tomás. E uma dessas medidas envolvia alguém tendo uma conversa com Yuri. O aviso veio em uma manhã de verão. Celina e Tomás saíam do prédio quando, de repente, Yuri apareceu. Ele investiu contra ela, tentando arrancar o menino de seus braços. Era evidente que tudo estava meticulosamente planejado. Yuri acreditava que conseguiria levar Tomás à força enquanto Celina estivesse em choque. Seu plano era simples: fugir com a criança para uma cidade vizinha, onde já havia alugado um apartamento. Lá, viveria às custas do dinheiro que Eva lhe deu, enquanto esperava que Celina cedesse à chantagem e pagasse o que ele exigia. Mas ele não contava com um detalhe. Um carro estava estacionado nas proximidades, e no instante em que Yuri atacou, 2 homens saíram do veículo. Eles haviam sido contratados para proteger Celina e Tomás. Com rapidez e precisão, agarraram Yuri, imobilizando-o antes que ele pudesse reagir. Sem qualquer cerimônia, o jogaram para dentro do carro. Os homens colocaram Yuri no carro e o levaram para algum lugar, onde tiveram uma conversa bastante convincente e, sem dúvida, inesquecível. Depois disso, Yuri desapareceu. Não no sentido literal,
mas simplesmente arrumou suas coisas e saiu da cidade às pressas. Nunca mais tentou contato. E pelo jeito, nunca tentaria. Celina insinuou a Eva que aqueles homens eram profissionais no que faziam e tinham métodos muito eficazes de persuasão. Que sorte que você ouviu aquela conversa, comentou Celina mais tarde, depois que tudo estava resolvido. E mais ainda, que tenha vindo me avisar. Desde então, Celina e Eva se tornaram amigas. Descobriram que tinham muito em comum. Pelo menos uma coisa é inegável. Yuri tinha bom gosto. Celina brincou. Eva sorriu. Não havia como discordar. As pessoas dizem que, às vezes, o destino usa caminhos tortuosos para trazer algo bom. Se não fosse por Yuri, Eva não teria conhecido Celina, nem encontrado uma amizade verdadeira. E mais do que isso, não teria reencontrado o amor. Por mais estranho que parecesse, no fundo, ela sentia um resquício de gratidão por isso. Se você gostou da história, não se esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é um simples gesto, mas para mim, faz toda a diferença. Muito obrigado por acompanhar até o final. Um grande abraço e até a próxima história.